Isaías 66 e Atos dos Apóstolos 17. Qual a diferença entre o Salmo 150, Amós 5? E qual a diferença também entre... Nossa, eu tenho que ter mandado um negócio para você aí, mas não mandei. Vê se chegou mensagem minha para você no seu celular, ontem à noite. Ontem à noite? É. Então, meus queridos e minhas queridas, as diferenças desses 4 livros, eu vou falar para vocês as contradições uma com a outra. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pai de Cristo, com muita paz, muita alegria, meus queridos e minhas queridas. Nesse momento são 7 horas e 20 minutos. Dia 21 de 2 de 2026. Eu comecei tudo, sem estar tudo em ordem. Aí o trem foi complicando tudo pro meu lado aqui e pro lado de vocês também que estão ouvindo. Mas quem faz ao vivo tá sujeito ao erro. Então, meus queridos, eu vou comentar com vocês agora cedo, nesses momentos, que eu trabalhar com vocês, que eu vim falando, sempre orientando, de que na realidade a gente tem os motivos. Não é que eu esteja ofendendo aos católicos, aos crentes, não, mas nós temos, na lei brasileira, nós temos... Tem um negócio aqui errado aqui. Aqui no Facebook, Silvio Carlos Silva. Vou poder apagar isso aí. Tirei ele fora do ar, vamos ver se vai dar certo. Então, na realidade, se nós, na lei brasileira, todas as leis de todos os países, elas são baseadas dentro da Bíblia. O mar, eu não sei se o mar foi copiado do nosso coração ou nosso coração foi copiado do mar. Então, em todos os momentos, as pessoas vão copiando uma coisa da outra para saber aonde chega o resultado que é do seu interesse. Então, na realidade, vamos pegando aqui, o mar, ele pulsa. Ele pulsa. As suas ondas vêm até chegar aqui na Terra, jogando aquelas ondas altas quando ele está agitado. A mesma coisa o nosso coração. Quando o nosso coração não está dando para bombear o sangue está pesado, ele tem que trabalhar com mais velocidade. Qual que é a função do mar? A função do mar, ela joga a pressão e a terra por dentro ela é cheia de veia, igual o nosso corpo. O nosso corpo é cheio de veia. O coração bombeia o sangue, ele vai nas pontas dos dedos, vai na cabeça, vai nos pés, em todo lugar. Se entupir uma veia aqui, ou 2 ou 3, o coração está bombeando, tem que bombear com mais força, e pode acontecer um infarto, um derrame, qualquer coisa, que o sangue vai, a mesma coisa é o mar. Então, na realidade, a função do mar, qual que é as suas fortes ondas? É para a água bater, entrar na terra e ela ser purificada. Qual que é a função da purificação da água? O mar, quando ele foi feito, ele não existia o petróleo no fundo. Mas a função dele, eu vou pegar uns assuntos mais diferentes aqui, meus queridos, para chegar onde eu quero chegar. Se eu quiser dar para me segurar, segura. Ah, pode segurar aí. A função do mar é bater para a água subir e ali a terra vem purificando a água, que a água vem sair até a nós. Antes de ontem eu estava olhando uma pesquisa, aí eu achei o sal rosa, sal rosado, né? Aí eu aprofundei mais as pesquisas e fui pesquisando. O sal rosado, meus queridos, vejo aqui se vocês vão acreditar no Batatinha ou vão acreditar nas outras coisas. Minha sogra toma, ela fala que é bom. O sal rosado, ele é bem saudável à saúde. Ela fala. É o mais saudável que tem. Mas o sal rosado, ele começou através de uma mistura do sal branco com outros componentes, que veio aquelas avalanches lá e é muito bonita lá onde eles quebram aquele tanto de pedra lá, é milhões e milhões de toneladas de sal que dá, porque lá é muita coisa. É muito bonito se olhar lá, eles cortando aquilo lá. Então, na realidade, esse sal, ele começou a ser produzido há 250 milhões de anos antes de Cristo. Eu baixei a cabeça. Fiquei sem graça. Gente, 250 milhões de anos atrás, que esse sal começou, como que esse povo descobriram que ele foi uma mistura do sal branco com as avalanches que veio de lá e veio detonando tudo,
Então, quem sabe quantos anos tinha o mundo antes de Cristo? Antes da avalanche que gerou esse sal há 250 milhões de anos atrás. Então, eu tenho conhecimento mais forte, eu vou te levando as mensagens minhas, e você, porque eu estudei muito, aí vocês vão acreditando em mim e eu vou fazendo mais coisas. Mas, vamos parando nessa coisa aqui e vamos continuar nessas aqui. Então, a lei brasileira, a lei mundial, todas elas é baseada dentro da Bíblia. A Bíblia foi feita por quem? Pelos homens. Porque com essa pesquisa que eu fiz há 250 milhões de anos, que o sal começou, deu a mistura do sal branco com esse outro sal e formou aquilo ali. Então é onde nós pegamos as misturas das coisas e vamos misturando, não sabemos aonde está as diferenças e qual o sentido. A lei brasileira, por exemplo, dos outros países também, ela é assim. Então eles fizeram lá as leis, aí vem mudando, igual o Sarney mudou as leis todinho no ano 86, foi tudo modificada. Então, na realidade, quando um advogado tem o seu cliente que está preso, ele vai lá, ele foi preso porque alguém achou lá dentro da Constituição um lugar que quem fizer aquele crime ali, ele vai ser preso. Aí o advogado vem, o advogado de defesa, ele vem, arruma lá dentro da própria Constituição, outra lei lá dentro, que ele não pode ficar preso, ele é réu primário. E vai pegando aquelas coisas e vai levando. Mas agora que eu vou chegar aqui no ponto de que eu quero conversar com vocês aqui, nessa realidade. Ontem, já tem dias que eu venho programando. Pega para mim aquela imagem lá e abre ela para mim, essa que eu mandei para você. Aí, uma pessoa cria uma coisa. E ele disputa para que as outras pessoas procurem ali para saber o enigma daquilo ali. Aí faz aquelas brincadeiras. Aí você põe ela para funcionar. Tá funcionando. Tá funcionando? Tem jeito para ela repetir, ela ficar repetindo? Esse aqui meu fica, peraí, sabe? Para quando ela terminar, repetir novamente? Então, na realidade, eu vi lá um quebra-cabeça, que tá lá. Aí eu peguei e pus na internet, eu descobri como fazer ele. Ele vai ficar repetindo. Essa imagem aqui, eu vou pôr aqui, vou pôr na posição aqui, dá para vocês verem. Olha aqui. É para você resolver esse problema, para você ligar essas 3 bolinhas que são 3 par, você ligar sem encavalar uma na outra. Então eu descobri como fazer. Amanhã eu vou fazer à frente de vocês, eu vou dar o resultado certo para que vocês tenham. Eu vou resolver esse problema aqui. Tá dando para vocês verem, tá? Como que faz para ligar? E eu vou ligar para vocês verem. Então Obrigado. Quando você acha, entra no meu WhatsApp, que está lá, vocês vão ver direitinho lá. Então, quando nós achamos uma coisa que dá solução para a outra, aí nós levamos. Mas nem todo mundo vai gostar das nossas ideias. Eu peço para vocês não desligue, não saia não, e procure amanhã ou depois do meio-dia, que esse vídeo vai ser no ar. Então, na realidade, meu querido, eu quero chegar para vocês, eu não estou aqui para ofender. As ofensas a você que é crente, você que é católico, você que é espírita, você que é outro aquilo. Não. Eu tenho o meu sentido diferente. A minha cachola já tem 11 anos, vai ter 11 anos agora, dia 4 de abril, que eu saí da igreja, eu participava da igreja. Mas por eu começar a buscar livro por livro, pega minha Bíblia lá. Tá lá no balãozinho, em cima do balcão. Então, na realidade, por eu estudar muito, é que eu venho trazendo. Aí, quando eu entrei na igreja, que tive a oportunidade de conhecer mais a Bíblia, a primeira coisa que eu fiz na minha Bíblia, eu comprei uma Bíblia nova. Aqui, eu estou tirando essas fitas aqui. Opa, vem para cá. Estou tirando as fitas aqui. Está aparecendo essa mensagem toda hora. Aqui, a minha Bíblia, ela tem 4 fitas. Tá vendo as 4 fitas aqui? Eu estudo 4 livros ao mesmo tempo, o mesmo assunto, para nós entendermos quais são as diferenças de um livro para o outro. Todos são diferentes um para o outro. Então, na realidade, é a mesma coisa que eu quero explicar para vocês. Nós temos muitos pontos dentro da Bíblia.
É o que eu falei para vocês. No início, você acha dentro da lei brasileira, um para prender e outro para soltar. Foi baseado aqui dentro. Aqui dentro tem as pegadinhas. Aí eu falo para vocês, não adianta eu querer entrar na sua mente depois que você nasceu dentro da idolatria. Eu tenho aqui, eu mostrei para vocês os anteriores, um desenho todo chuviscado, uns galhos de árvore, tudo torto para um lado para outro, e colorido ali com vermelho por cima de azul, azul por cima de vermelho, que não dá para saber qual está primeiro. Então, na realidade, a mesma coisa. Eu vou trabalhar com esses 4 livros aqui agora, para vocês verem o entendimento da contradição. O que é a contradição? É quando vem o contrário. Se eu falar que ela vem do lado oposto, vem um do lado e outro do outro, trombar um com o outro. Então aqui, neste livro aqui de Isaías 1, o 66, ou seja, do Isaías, o 66, que é o último livro da Bíblia, que falar como fosse o primeiro, que do primeiro eu vou trabalhar do primeiro capítulo. Esse aqui é o capítulo 66. Esse capítulo aqui, isso aqui é o que tem muitos anos que eu fiz isso aqui, ó. Ele está de contra a cabeça, ou seja, a favor, os dois de pareia, com, olha aqui, ó, Atos dos Apóstolos 17. AT 17. Então, os dois trabalham no mesmo significado. O que está aqui dentro de Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos está aqui. Vou pegando aqui para vocês. Esse aqui não. Ah, está aqui. Esses dois aqui, eu vou trabalhar com eles junto aqui agora. Atos dos Apóstolos 17, combinando com o 66 de Isaías. Aqui no Atos dos Apóstolos 17, está escrito aqui assim, ó. Paulo de pé no aerópago. Fala, ateniense, andando por vossa cidade, olhando, examinando vossos monumentos, sei que são muitos tementes a Deus, muitos religiosos. Encontrei várias, falamos assim na palavra agora, várias igrejas. Encontrei vários monumentos, do qual eu encontrei um que estava com essa descrição. Ao Deus desconhecido. Aí ele reflete e fala para os... Mas o Deus que vos venera sem conhecer, que era aquela palavra que estava naquele templo, lá na porta, lá em cima, ao Deus desconhecido. Aí ele fala, o Deus desconhecido que venera sem quem conhecer, é o que vos apresento. É aquele que fez o céu e a terra, fez o mundo, fez de tudo. Agora eu vou pegar para vocês aqui, ver se dá para vocês verem essas palavras aqui. Esse que fez é o dono do céu e da terra, o Senhor do céu e da terra. Não habitará em santuário feito pelas mãos dos homens. Eu acho que eu vou pôr aqui pertinho, aqui, ó. Aqui, gente, vocês não estão vendo aí em cima, porque aqui eu estou no Facebook, Silva Carlos Silva. Agora eu vou aqui apresentar ele aqui, ó. No X. Agora vamos apresentar aqui, vai ser no YouTube. Olha aí, tá vendo? Não habitará em santuário feito pela mão do homem, e nem tampouco precisa do dinheiro. Agora vamos pegar aqui, que os dois estão certos um com o outro. Vamos pegar aqui Isaías 66. Isaías 66. Então, quando você vê aqui Isaías 66, Isaías está falando, és o que diz o Senhor, o céu e a terra é meu trono. O céu e a terra é meu trono. A terra é os carabelos para meus pés, aonde eu piso. Então, o céu é o meu trono e a terra é para minhas pisadas. Então, na realidade, meu querido, aí ele completa aqui. Que casas podereis construir para mim, se eu sou dono de tudo? Porque quando ele apareceu para um certo lá, Senhor, quer que nós construamos uma casa aqui para você? Jesus e Moisés? Aí Deus desaparece. Mas aí vem a palavra. Como queres construir uma casa para mim? Agora vamos analisando aqui. Atos dos Apóstolos e
Isaías 66, capítulo 66. Então, na realidade, os dois estão certos. Deus ignorou a proposta de fazer a casa para ele aqui na terra, para ele vir morar com nós aqui. E Paulo fala que Deus não habitará em santuário feito pela mão dos homens. Vamos pegando aqui agora. Os homens faz as suas casas grandes, palácios, com tudo bonito. Deus está aqui dentro. Vem todo mundo encontrar com Deus aqui dentro. Pega uma aguinha para mim. Mas se Deus aqui está falando, como queres fazer uma casa para mim, se tudo o que foi eu que fiz, o céu é minha morada, o meu trono, e a terra aonde nós pisamos. E todo o sentido da terra é tudo. Então, na realidade, meu querido, a garganta está meio ruim já. Nessas palavras de Deus, aos homens faz igreja tudo quanto é tipo. Ei, garganta. Eu vou ter que mudar um pouco do sistema da voz para não puxar muito. Então, na realidade, Deus veio à terra, fez tudo o que devia. Aí os homens começaram a copiar para ganhar dinheiro. Aí faz os templos, fala com a voz mais grossa para melhorar a garganta. Os homens vieram e fizeram os templos. Mas, dentro dos templos, o que rola? É um comércio. As três teologias da igreja. Dinheiro, comércio, interesse próprio, religião. Então, na realidade, ali, os mais ativos conquistaram essa parte. Agora cedo, que eu levanto de madrugada e já vou começar a estudar. Eu estudei sobre qual eram as vestes de Jesus, batina ou túnica. Aí vocês vão ver, Jesus nunca teve uma batina. Jesus usava uma túnica, de que essa túnica dele era feita de pano, ela não tinha costura, ele só levava aqui, já era feita, já aquele feitio lá, que não tinha costura. Por isso que a batina dele não foi rasgada, foi jogada na sorte. Porque eu tem umas igrejas, ele está ensinando, igreja famosa, que meu menino participa. Pai, não existe sorte. Deus não conhece sorte. Eu falei, meu filho, não, porque Deus não conhece sorte, porque nós falamos assim, foi uma concepção nossa que nós fizemos aquilo ali e deu certo. Mas não existe sorte. Mas e por que a batina de Jesus ela foi dividida na sorte? Quem saiu com aquilo ali, teve a sorte de sair, aquele ficou com ela. Então Jesus nunca usou uma batina, ele usava uma túnica. Jesus usava um véu por cima, Jesus já usava um véu por cima da túnica, mas esse véu naquele tempo, ele era, falando assim, uma moda de hoje. Todo mundo usava a túnica e usava o véu por cima. Jesus nunca se separou dos fiéis que acompanhavam ele. Portanto, meu querido, quando Jesus foi entregue, eu vou pegando outros assuntos, não vai dar para... Mas amanhã eu termino falando sobre isso aqui. Quando Jesus foi traído, que veio aquele homem que traiu ele, que ele não queria ser traído. Jesus não queria ser traído. Jesus, ele foi traído, mas Jesus tinha medo da morte. Vamos aqui pegando um pouquinho aqui dentro aqui agora, vamos sair um pouquinho aqui. Vamos lá em João. João 13. João 13. A daquele que entregar o Filho do Homem, melhor seria não ter nascido. Porque Jesus não queria ser. Aí, dentro desse mesmo textinho aqui, ó, vem a contradição, ele contradiz com ele. Então, vou pôr o óculos, que eu sou ruim para ler, mas eu vou explicando para vocês aqui. Eu vendo uma palavra, já sei o que vem na outra na frente. Perguntaram para Jesus. Simão Pedro disse, fez-me o sinal e disse, pergunta, quem é que vai falar sobre isso?
Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, perguntou: Quem é, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que eu entregar o pão molhado ou umedecido, no vídeo fala diferente, no molho. Ensopando o pão, entregou o pão a Judas, filho de Iscariote. Quando Jesus entrega o pão a Judas, veja o que aconteceu. Pelo pão, Jesus entregou, entra nele Satanás, pelo pão. Se você não der para você, eu mudo a voz um pouco para ser mais aguda. Então Jesus entregou para ele o pão. Quando ele pegou o pão, que pôs o pão na boca, Satanás entrou nele. Aí então Jesus conheceu que Satanás já estava no corpo dele. Não foi Judas que traiu a Jesus. Jesus que pôs Satanás nele através do pão. Quando Jesus levou o pão, a mesma coisa que fosse a mordida da cobra que levou... Nossa Senhora, o tempo está passando. Fosse a mordida da cobra que levou o veneno. Então Jesus entregou para ele o pão com o Satanás. Falou, vai logo, vai depressa, faz o que tem que estar feito. Vocês vão lá em João 13, na Bíblia de vocês, vocês vão achar isso aqui, viu? Meus queridos, todos os documentos que eu faço, que eu tenho que entregar para vocês, eu não faço nada por minha conta. Isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, cada assunto que eu faço, eu mostro papel para vocês aonde está. Eu faço pesquisa. Então, na realidade, Jesus não queria ser entregue. Mas quando Jesus foi entregue, Judas saiu correndo, aí Satanás saiu dele, e ele saiu correndo, foi lá na frente e suicidou. Aqui vem a contradição. Jesus sabia que se ele pôs Satanás no corpo dele, ele teria coragem de lhe entregar. A mesma coisa dos espíritos nos porcos. Que Jesus tirou os espíritos das pessoas, jogou nos porcos, e os porcos correram e entraram no mar, morreram todos. Então, na realidade, vamos deixando aqui esse livro aqui de João 13, que Jesus sabia e não queria ser morto. Amanhã, talvez eu vou explicar esse daqui, esse significado da última ceia, com a última ceia de Mateus, para vocês verem a diferença de uma para a outra. Vai pegando seu livro em casa e vai lendo a última ceia de Jesus, que está escrito: Tomás, comeis, esse é meu corpo, tomás, bebeis, esse é meu sangue, que será derramado por vós, meu corpo entregado por vós, fazeis isso em memória de mim. Mas aqui já está a diferença. Não tem tomás e bebeis, não. Ele já entregou o pão para Satanás. Quando você chegar num ato religioso, que tiver aquele pão, cuidado que talvez aquele pão pode ser o de João, que está o Satanás dentro dele. Então, na realidade, vamos voltando aqui, meus queridos e minhas queridas. Santuário feito pela mão do homem é aonde corre o dinheiro. São os santuários. Então você já nasceu. Você já nasceu da idolatria. Então o que acontece? Tem hora que eu mudo a voz, quando eu mudo a voz aí ela sai mais fina. Aí a garganta dói. Dói não rapa. Então na realidade, os dois estão trabalhando junto. Por que queres construir uma casa para mim aqui na terra? Deus não aceitou. Mas aí os homens continuaram fazendo as casas aqui na terra. Jesus nunca teve uma igreja. Jesus nunca teve um altar. Jesus nunca teve um terno bonito, caríssimo. Jesus andava a pé. A sua túnica era uma só, ele só tinha uma túnica. Não sei como fazia para lavar. E aquele véu que era usado por todos os homens. Então, voltando daquele assuntozinho ali. Jesus, quando ele foi traído, precisou de Judas pegar 30 dinheiro dos reis lá que queriam matar ele. Porque Jesus, junto com seus discípulos, ninguém separava quem era Jesus. Só quem sabia quem era Jesus era entre eles que sabia qual que era o Jesus. Que todos pareciam com o outro. Mas quando eles falou, Pilato falou: como que nós vamos pegar ele lá? Se todos são iguais. E falou: aquele que eu beijar o seu rosto. Aquele que eu beijar o seu rosto. Através do beijo vocês sabem quem que é ele. Então, hoje um padre, um pastor entra na igreja. Eu tive a oportunidade agora, domingo passado, ver um líder que foi expulso da igreja, mas ele continua pregando.
Em menos de 10 minutos que ele foi lá apresentar a criancinha de 1 ano, de aniversário, ele trocou de roupa umas 5 vezes aquelas vestes. Cada uma veste mais bonita que a outra, uma por cima da outra. E ela já pegava, já punha a outra. Ali na realidade, cada um de nós temos que saber de que, para nós que somos idólatras, cada uma roupa daquela tem um significado. Cada roupa daquela é um Deus que está naquele homem. Naqueles homens, dos ternos bonitos, das batinas bonitas, cada dia, cada parte da Bíblia é um trem daquele, um véu daquele, tem 5, 6 faixas, uma por cima da outra. Ali são criadas essas faixas para que nós entendemos que ali cada um tem um poder diferente. Tem um jovem aí que faz, tem mensagem dele todos os dias. Ele tem a oração das 4 horas, oração da meia-noite, oração das 4 da manhã. Tem gente fazendo terceiro, 4 horas da manhã, a televisão já começa mostrando para todo mundo aí nas redes sociais. Nas redes sociais dele, o povo levanta, a maioria levanta. Tem gente que pega 4 mil pessoas, ou 4 milhões de pessoas, parece, levanta de madrugada, tira os filhos da cama, vão ver aquela pregação. Ali é o maior luxo aquilo ali é onde corre o dinheiro. Então, na realidade, vocês que nasceram na idolatria, em outros pontos, vocês voltam nos meus vídeos aqui de número 898, 899, 900, que eu estou falando sobre essa parte. Todos os lugares aonde tem, as pessoas correm ao rumo daquilo ali, porque é ali que está a verdade. Ali cada assunto daquilo é uma verdade. Então, meus queridos, se nós soubéssemos, eu vou ter que parar aqui e já mudar o assunto um pouquinho, que está dando meus... Eu vou fazer só 30 minutos, que eu tenho umas fotos para pôr. Eu vou mostrar para vocês ali o vídeo de que o nascimento de Jesus foi um erro muito grande. Quem fez o nascimento de Jesus? Foi o monge Dionísio, que tem o nome dele em português, Dionísio, e tem o nome dele lá em aramaico, hebraico, não sei lá, é Dionísio, que eu não sei falar o nome. Então o nome dele em português é Dionísio. Ele ficou incumbido no século 6, 600 anos após de Cristo, que foram tentar fazer as montagens para adivinhar a idade de Cristo. Ele errou na hora de fazer os cálculos. Aí ele fez o cálculo que Jesus poderia ser. Jesus foi anunciado pelo profeta Isaías. Não é o Isaías lá, aquele Isaías que eu mostrei para vocês aqui do 66 não, viu, gente? Não é esse Isaías aqui não, viu? Foi outro Isaías, que esse aqui foi lá dos anos 750, 700 antes de Cristo. Esse outro foi 60 anos antes de Cristo, ele anunciou a vinda de Cristo. Devia um homem que ia tomar conta do trono. Aí ficaram ali, mas quando ele anunciou, era um rei que estava lá. Quando Jesus nasceu, já era outro rei. Mas ele já sabia que ali ele ia sair. Porque Herodes não era um rei. Herodes que era uma área muito grande, que era um reinado que mandava ali, mandou por mais de 3.000 anos. O Herodes foi um reinado que foi mais de 3.000 anos. O reinado também de Herodes também foi um reinado que durou mais de 3.000 anos. Passava rei, a mesma coisa do Brasil. O Brasil tem 500 anos, já passou por mão de muitos. Então, na realidade, meus queridos, minhas queridas, vamos pegando aqui agora. Essa parte do reinado que veio de lá para cá é aonde nós estamos na enganação, que nós acreditamos tudo. Então, eu falei para vocês sobre o sal rosado, que tem há 250 milhões de anos foi feita uma mistura, que veio uma explosão e misturou o sal vermelho com outros químicos lá que surgiu ali e tornou. Então eu falei para vocês também sobre o petróleo, sobre as igrejas. Então, na realidade, meus queridos, amanhã eu continuarei falando com vocês sobre essa outra parte aqui. Ó. Qual que é essa parte aqui agora, para amanhã? Eu continuarei com ela. Esses dois livros. O Salmo 150, junto com Amós 5, é uma briga. Amós é o pai de Isaías, desse Isaías ali do 66, que eu mostrei para vocês. Mas aí já vem aqui, ó, Pedro 2,
Esse amanhã eu vou trabalhar com vocês sobre Pedro 2 com o Amós 5. Então, meus queridos, minhas queridas, amanhã eu estarei com vocês novamente. E aqui eu vou pôr algum videozinho mostrando lá o nascimento de Jesus e o erro que Dionísio teve, que errou nos cálculos. Jesus não morreu com 33 anos. Jesus morreu com 37, 38, 39 ou 42 e até 43 anos. Porque o erro de Dionísio foi muito grande, que ninguém sabia de nada, ninguém sabia de nada. Foi criado na mente dele, igual esse outro cara que fez esse sal aí. Como que esse homem buscou essa velocidade do tempo, que ele voltou lá atrás assim, e fez assim, buscou lá que já tinha 250 milhões de anos. Meus queridos, amanhã eu estarei com vocês novamente. Vocês ficam olhando aqui, essas partes aqui vai sair no final do vídeo, vai sair aqui para vocês lerem o texto, viu? Tá em sistema de foto, viu? Meu abração, meus queridos, minhas queridas, amanhã estarei com vocês a partir das 7h30, viu? Amanhã não dá para me fazer 7 horas, 7h10, 7h15, o certo mais ou menos vai ser 7h30, vamos trabalhar com muita segurança para ver se ninguém vai entrar para nos tirar do ar. Então, meus queridos, minhas queridas, com muita paz e alegria, eu vou sair aqui do YouTube. Meus queridos, amanhã estarei com vocês. Jesus nasceu no ano 7 negativo, ou seja, AC, antes Cristo. A afirmação de que Jesus nasceu antes do ano 1, o que matematicamente corresponde a um valor negativo no calendário, ou antes de Cristo, é historicamente correta segundo a maioria dos historiadores e biblistas, situando o nascimento entre 7 a.C. e 4 a.C. Aqui estão os pontos principais sobre essa aparente contradição. 1. O erro de Dionísio. No século VI, um monge chamado Dionísio, o Exíguo, tentou calcular o ano do nascimento de Jesus para basear o calendário cristão, depois de Cristo. No entanto, ele cometeu um erro de cálculo de cerca de 4 a 6 anos ao tentar alinhar o nascimento com o reinado de Herodes, o Grande, que se sabe hoje ter morrido por volta de 4 a.C. 2. Por que 7 a.C.? Algumas interpretações baseadas no relato de Mateus, sobre Herodes ordenar a morte de crianças com até 2 anos, sugerem que Jesus poderia ter nascido algum tempo antes da morte de Herodes, o que leva a estimativas como 7 ou 6 a.C. 3. Idade na morte. Como o calendário começou errado, Jesus provavelmente nasceu 4 a 7 anos antes de Cristo, o que significa que, ao morrer, geralmente datado em 30 depois de Cristo ou 33 depois de Cristo, ele teria aproximadamente entre 33 e 39 anos de idade, e não apenas 33. 4. Conclusão histórica. Embora a tradição cristã comemore o nascimento no ano 1, o Jesus histórico nasceu alguns anos antes da nossa era atual. Mas, segundo, quando o anjo apareceu a José para que ele voltasse, Jesus tinha 5 anos. Então, quando Jesus inteirou 5 anos, Herodes morreu. Mas aí a contradição está aí, nesse ponto aí, que ele nasceu no ano 7. Não, 5 mais 4, 9. 9 anos. Quando ele tinha 5 anos, foi quando ele voltou para lá novamente, que Herodes tinha morrido, o grande. Então, na realidade, vamos pegando aqui agora. Então, se nós somar 9 com 33, vai dar 42 anos. Jesus morreu, não foi com 39, foi com 43 anos.